Vamos a ele, viajar para o Rio de Janeiro, claro, que segunda-feira é dia do nosso grande parceiro Roberto Mota. Aê, Mota! Fala, Mota! Boa tarde, Emílio. Boa tarde, pessoal. Uma honra e um prazer sempre estar aqui com vocês. Onde é que você está? Num lugar diferente aí hoje. Hoje eu fiz uma pequena viagem com a família. Eu estou em Armação dos Búzios, aqui no litoral do Rio de Janeiro. Que beleza, que beleza. Tempo bom aí? Tempo bom? Tranquilo? Tempo bom, ficou um pouquinho nublado, mas hoje o dia está lindo, está um espetáculo. Aqui é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Exatamente. Não sei se você já conhece, amigo. Conheço Búzios. Muito, muito bonito. Só que é difícil chegar, né? Demora um ano para você chegar em Búzios. Depende da época. Agora as estradas estão muito melhores, a gente veio até relativamente rápido. Boa. Muito bem, o que vocês querem fazer? Vamos lá? Quem que o vai? Homem de Segurança Pública está na pauta dele, a gente discutiu no comecinho, meu querido Mota, que é a história das escolas cívico-militares. Isso aí está polarizado de novo, a gente viu que o Tarcísio vai continuar, me parece, mas o Jean Willis parece que não gosta dessa história junto com o Leite. Qual que é a sua opinião? Isso é puro preconceito ideológico, né? Porque a gente sempre teve, por exemplo, escolas confessionais, escolas religiosas. O grande problema da educação brasileira é a qualidade. Há pouco tempo atrás saiu uma pesquisa mostrando que 4 em cada 10 alunos do segundo ano do ensino fundamental não estão alfabetizados. O ensino público brasileiro sempre foi uma tragédia. Público não, né? Ensino estatal, vamos usar a palavra certa. E basicamente movido por interesses dos sindicatos e dos políticos que querem dominar essa máquina, que envolve uma quantidade de verbas enormes. A gente sempre deve lembrar que o Brasil gasta com ensino o mesmo percentual do PIB que os Estados Unidos. A gente gasta 6% do PIB com ensino público. E ainda assim a gente está sempre nas piores colocações do teste PISA, que é aquele teste internacional. E a chave para esse enigma é muito simples. Vocês vão lembrar que esse governo que aí está anunciou há pouco tempo a intenção de fazer novas universidades, né? Então você pega uma massa de alunos que sai do ensino fundamental e do ensino médio super mal preparado e enfia em universidade. Aí você se pergunta por quê? Qual é o sentido disso? E a resposta é muito simples. Criança não vota, e o universitário vota. Exatamente, exatamente. Mas você, breakzinho? Então fazer um breakzinho para o Delari, um breakzinho para a rede, a gente continua com o Mota. Mande a sua pergunta, @Programa Pânico. Estamos aqui batendo um papo com a gente. E hoje, daqui a pouquinho, teremos a presença dele. Palumbo. O Palumbo vai estar aqui com a gente. Então, Delegado Reginaldo, Palumbo. o break é seu, meu querido Reginaldo. Muito bem. Ô, Mota, falando aí sobre esse negócio das escolas e tal, eu estava conversando com uma professora outro dia. E aí ela falou o seguinte, olha, hoje em dia, para você dar aula, é professora de escola pública, escola normal, escola EPG, Sim, escola estadual. Escola. Não é escola com bebedouro de ouro. Sim, né? Trilingue. Filho do Saminho. Escola normal. Aí ela falou o seguinte, hoje em dia, os alunos, você tem que fazer uma aula, tem que cantar na aula, você tem que fazer com que a aula seja interessante, porque as crianças não dão a menor importância para o estudo e você tem que fazer o que as crianças querem para ela ter o interesse de ir na escola. Aí eu estava vendo aquele meio filósofo, aquele conservador lá, o Thomas Sowell, né, que é um americano, que ele foi professor. Meu guru. Então, ele foi professor. Economista. Isso, exatamente. Tem livros bacanas desse cara. E ele foi professor universitário e tal, e ele fala justamente isso, ele fala o seguinte, que o que atrapalhou a escola foi a partir do momento que os alunos escolheram os livros para ler. Ele fala que isso acabou com o entendimento, porque é difícil você aprender. Sim, confia no mestre. Você tem que confiar no professor, confiar no livro dele. A partir do momento que o aluno fez o currículo, a escola foi pro limbo, o aprendizado. É isso ou não é? Ou tem que deixar a molecada ir cantando, fazendo alegoria? E aí? Como é que você resolve, meu professor?
Isso aí é uma pergunta interessante, Emílio. Eu estava falando com um amigo esses dias, né? Nunca a gente teve tanto para aprender. Nós somos, as nossas gerações, as gerações mais jovens, são privilegiadas, porque a gente tem uma herança de milhares de anos de conhecimento da humanidade para aprender, né? Em história, em filosofia e ciências. Então, é um desafio muito grande. Muita gente diz que esse problema que você citou aí tem origem numa infiltração no sistema de ensino, tanto público quanto privado, por essa mentalidade contestadora, né? A mentalidade revolucionária, que vem de um troço chamado teoria crítica, criado por um grupo de pensadores marxistas na Alemanha dos anos 30, que era chamada Escola de Frankfurt. E muita gente escuta falar disso e diz, pô, vocês estão viajando, isso é teoria da conspiração. Olha, qualquer um que já frequentou o ambiente universitário no Brasil e tem contato, vê as mudanças que aconteceram nos últimos 30, 40 anos. Isso é fácil de comprovar. E vai muito além dessa história dos livros que você mencionou, Emílio. Isso, por exemplo, tem a ver com... Eu acho que alguém falou, não me lembro, acho que foi o Alba, que falou sobre a dívida histórica, né, histórica. Que é um... E aí vem reparação histórica, que tem a ver com a chamada dívida histórica, que isso é ensinado em muitas escolas e universidades, que tudo o que os europeus trouxeram para as Américas foram atraso, pobreza, violência. Na verdade, tem uma enorme dívida que tem que ser paga, e as coisas bonitas da civilização ocidental, né, a Revolução Industrial, a descoberta da ciência, isso tudo foi deixado de lado. Eu acho que isso é tudo parte do mesmo processo. Mas qual é a intenção disso? Por que essa intenção de querer destruir essa parte das conquistas? Por quê? Da onde vem isso? Essa turma... Quem ganha com isso? Isso faz parte de um projeto político, né? De desconstruir. Então você diz que tudo que está nos cercando, tudo que a gente tem hoje foi baseado em fundações erradas. Então tudo precisa ser esquecido, destruído e refeito de novo, né? É a essência da ideia da revolução. Isso é uma ideia essencialmente de esquerda, né? Socialista, ou progressista, ou marxista, que vai, como a gente pode ver nesse caso das escolas cívico-militares, né? Não servem escolas cívico-militares. Aí eles começam a usar aqueles mesmos chavões ideológicos. Qualquer um que examine uma escola cívico-militar vai ver que não tem nada a ver com militarismo em si, né? Você não ensina as crianças a combater, você não ensina as crianças a usar armas. A tônica ali é a questão da disciplina. E quem são os principais beneficiados das escolas cívico-militares? São os alunos, não são, por exemplo, os sindicatos, né? Basta a gente lembrar que na época da pandemia teve muitos sindicatos, eu acho que a maioria deles, e várias dessas ONGs ativistas em prol da educação, não queriam que as aulas voltassem. Se dependesse de algumas dessas entidades e dessas pessoas, essas escolas estavam fechadas até hoje. Então, respondendo direto à sua pergunta, isso faz parte de um projeto de poder político, de dizer que tudo que cerca a gente não serve, tem que ser substituído por uma outra visão do mundo, e até que as pessoas que defendem esse legado ocidental de progresso, né, que inclusive inclui o capitalismo, para essas pessoas, essa turma reserva os piores adjetivos. Né? Mas esse negócio é esquisito mesmo, né? Esse negócio... Porque esse negócio da escola também tá meio mal explicado isso aí, porque não é uma escola que vai lá um
um militar que dá aula, né? É professor normal, Exatamente. a escola é normal, Acredito que sim. só que tem alguns canta o hino, tem alguma coisa ali, mas é basicamente a mesma escola com um pouco mais de disciplina. Parece Exato, que é isso, sim. né? Porque Muito quem mais. imagina, fala, não, essa escola militar deve ser a escola, porque tem escola militar. Sim, né? é que essa galera tá confundindo exatamente isso que você tá falando. O pessoal acha que a criança vai entrar e vai sair de dentro da escola o Rambo. E não é nada Exato. disso. Isso, que vai Só ter tiro na escola. Exatamente, só é uma escola que tem regras e normas diferentes. Deve cantar o hino, fica em fila. Como você colocou, Exato. não tem colégio judaico, escola bilíngue, o pai pode escolher a escola onde o filho vai estudar, não é uma obrigação também. Esses caras colocam pra... Bom, mas agora tá essa treta aí, o Jean Willis e o Leite. O Leite. O que você acha dessas faísquinhas? O que foi, ó? Quem que tá aí do lado aí? Chamaram pra Chegou a piscina? caipirinha. Chegou a caipirinha, Chamaram pra almoçar. né? Chegou o Dry Martini. Vamos lá. Não, é isso aí, amigo. O ponto é esse. Tem que haver a possibilidade de liberdade de escolha. Por que que eu não posso escolher colocar o meu filho numa escola que segue um determinado currículo? Por que que alguém lá em Brasília, o erro começa aí, né? Alguém lá em Brasília resolve qual será o currículo adotado por todas as escolas do Brasil, o que pode, o que não pode fazer. O que tem que valer é a liberdade. Cada um tem o direito de educar o seu filho da forma que achar melhor. O filho não é propriedade do Estado. As crianças não são propriedade do Estado. As crianças fazem parte de uma família. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais, não é do Estado. Os pais têm que ter esse direito de resolver qual é a melhor escolha para os seus filhos. E isso a gente já não tem hoje, né? E aí, com essa questão das escolas cívico-militares, a gente está vendo uma demonstração concreta do que é intolerância. Falando nisso aí, Mota, a gente viu aqui, o Sami trouxe a notícia dos estudantes protestando, né, contra o capitalismo, contra a questão também do Campus Neto. A gente teve lá um menino lá do MBL que foi agredido. Essas questões de literatura, você acredita que... Como resolver esse projeto? Porque hoje a gente vê que vários estudantes eles são formados pelo Estado para daqui para frente eles serem jornalistas, eles serem políticos absolutamente de esquerda. Qual seria um projeto para conscientizar essas pessoas, essas crianças, né, esses adolescentes, a não ser doutrinado, entender que eles estão sendo doutrinados politicamente? Eu acho que o que a gente pode fazer é evitar a orientação, né, que algumas escolas tomam, que alguns sistemas de educação tomam, de doutrinação específica, porque nunca houve tanta informação disponível. Então, se você deixar a garotada descobrir as coisas por si mesmo, não há dúvida que todo mundo vai perceber onde é que está a liberdade, onde é que está a possibilidade de progresso, né? Só que, para isso, nós temos a responsabilidade de levantar a nossa voz e apontar todas as vezes que essa turma quiser usar a intolerância, a censura, e a gente vê isso toda hora, né, com esses projetos de regulamentação de redes sociais, com essa tentativa de demonizar determinado tipo de opinião. O fato da UNE ser de esquerda e de ter esse movimento estudantil de caráter de oposição, isso não é propriamente uma novidade, né? Isso é uma coisa muito antiga aqui no Brasil. A esquerda, no mundo inteiro, isso acontece inclusive nos Estados Unidos, domina esses ambientes universitários, educacionais. Isso é um fenômeno mundial. Agora, eu vou dizer para vocês, apesar de todos os pesares, eu nunca vi tanta gente jovem interessada em expandir a sua mente, adquirir conhecimentos. Isso é um fenômeno possibilitado muito pela internet, mas aqui no Brasil, se vocês lembrarem, até 2013, mais ou menos, as ruas brasileiras eram todas vermelhas. Aconteciam aqueles protestos, né, que teoricamente era contra o aumento da passagem de ônibus, tinha quebra-quebra,
tinha depredação. De 2014 para cá, as ruas brasileiras começaram a se tornar verde e amarelas. Eu vi o surgimento de inúmeros movimentos jovens, liberais e conservadores. Hoje, esses movimentos existem pelo Brasil inteiro. Volta e meia, eu sou convidado para participar de um evento. O último do qual eu participei foi em Vitória, do Instituto Líderes do Amanhã. Um evento fantástico. Tinha milhares de pessoas lá. O que acontece é que a grande mídia, em geral, não dá espaço para isso. Então, a gente acha que quem domina o Brasil é essa meia dúzia de radicais de extrema esquerda. E para eles o interessante é o povo continuar burro e pobre, né? Aí, meu amigo, é fácil você dominar, né? Aquela turma de burro, lógico. Mais tempo a gente fica burro e pobre, mais eles ficam no poder. Burro e pobre, claro. Dão uma migalha, a gente aceita e fica na filinha lá. E a gente tem esse negócio de a gente meio que aceita, né? Você vê, hoje em dia a gente tá meio que se acomodar. O brasileiro é assim, né, Mota? A gente se acomoda, né? A gente vai aceitando. A gente se acomoda, Emílio. Deixa eu mudar um pouco a sua frase. É que todos nós temos coisas para fazer, né? Você tem um programa para fazer, as pessoas têm trabalho, têm família para cuidar. É muita coisa que a gente tem para fazer. E aí, quando a gente se dá conta, as pessoas que deveriam estar cuidando do progresso do país estão utilizando as ferramentas do governo para o seu próprio proveito. Mas eu acho, como eu falei, eu vi nos últimos anos um progresso imenso nessa direção. O povo brasileiro amadureceu muito, né? Por causa de alguns eventos dos últimos meses, dos últimos anos. A gente todo dia tem uma surpresa ruim e fica chocado. Mas eu nunca vi as pessoas tão interessadas em política. E eu estou falando pessoas de todas as origens, de todas as profissões. Só na última semana, eu fui parado por um porteiro na minha rua, ele queria falar sobre reforma tributária. Quando é que você imagina isso acontecendo há 20 anos atrás? Há 2 dias atrás, eu estava conversando com um rapaz que trabalha como garçom e ele me falando das preocupações dele com as coisas que estão acontecendo na política brasileira. E ele não só estava extremamente bem informado, como ele tinha uma opinião muito crítica. Não era um simples desabafo, né? Tá tudo ruim, tá uma porcaria. Ele fez 3 ou 4 comentários, e é lógico, ele disse que assistia o Pânico, assistia a Jovem Pan, acompanhava a gente, mas a maioria das pessoas está por dentro do que está acontecendo. E isso, Emílio, eu acho que aumenta a nossa sensação ruim, porque quando você não sabe o que está acontecendo, você toca a sua vida, você não tem a mínima ideia. Hoje a gente sabe em tempo real o que está acontecendo. Mas esses caras engabelam a gente. Essa reforma tributária, os caras deram uma engabelada. A hora que a gente sentir... A hora que você começar a sentir, aí você fala, puta merda, mais uma vez... Já vai sentir na goela. Eu sei. Bom, vamos agradecer? Opa. Você agradece? Eu agradeço a presença ilustre tá em Búzios, pô. Pô, deixa ele curtir, porque ele trabalha tanto, cara. Ele tá na programação 24 horas da Jovem Pan, que você curta agora a sua Banana Bolt, a sua família e sua caipifruta. All Porque inclusive. você sempre aí nos prestigia. Obrigado, É isso nosso aí, querido Mota. Roberto Mota. É isso aí. O Muito Mota... obrigado.